Olá, beautiful people! Botando aqui a Bela Face para vocês, dessa vez para falar da lua cheia que acontece no signo de Peixes, a 7 graus. Acontece agora no dia 30 de agosto de 2023. E é o seguinte, lua cheia, a gente já sabe que é aquele momento, né, é o ápice da lunação, é quando você realmente colhe os seus resultados, é quando você tem ali uma conclusão, vamos colocar assim, certo? De algum assunto da tua vida, beleza? E aí, já vou começar aqui a dividir a tela com vocês, certo? Hã, que é para mostrar aqui no gráfico como é que essa alunação vem acontecendo, certo? E aí, é o seguinte, minha bela face, a gente sabe, certo, que no começo ali da alunação, que foi no signo de Leão, ou seja, a gente veio falando ali de criatividade, a gente veio falando de como a gente se mostra para o mundo. Tenho aquele dizer, né, que o signo de Leão é aquele signo em que a gente precisa bater no peito e dizer assim: "Eu sou feliz de ser assim, eu me orgulho de ser assim", certo? Lógico, gente, sempre pensando que a gente precisa realmente, digamos assim, ter um prazer, uma alegria, um orgulho daquelas coisas boas, certo? Para quê? Para a gente poder inspirar outras pessoas e essas pessoas realmente puderem dar para a gente, hã, o carinho delas, a admiração delas, coisas desse tipo, certo? Mas lembrando que a alunação aconteceu, hã, com uma quadratura, certo? A alunação aconteceu aqui a 23 graus, então ela aconteceu nessa quadratura aqui com Urano, ou seja, falando muito dessa coisa de uma ruptura, de uma quebra, de você sair do padrão, né, de você tentar ali inovações, tentar se encaixar em novos, digamos assim, grupos, certo? Sair daquele padrão esperado, certo? E agora, nessa lua cheia, o que é que acontece? A gente já tem aqui o Sol a 7 graus do signo de Virgem, certo? E a Lua aqui do outro lado, a 7 graus do signo de Peixes. A meu ver, essa lua cheia, né, envolvendo signos mutáveis, mas vindo de um começo de lunação de signos fixos, pede muito para a gente se adaptar. Certos resultados, eles vão pedir adaptações, eles vão pedir que você saiba, digamos assim, usar na prática, você saiba ter o famoso jogo de cintura, principalmente naquele mundo que é mais concreto, naquele mundo que é mais real, no nosso cotidiano, certo? Outro indicativo dessa desse, digamos assim, jogo de cintura que a gente vai precisar ter para esses resultados, é aqui, ó, o Mercúrio retrógrado, certo? Também no signo de Virgem, ou seja, é um Mercúrio que vem falando muito, do uso prático do nosso conhecimento, do uso prático da nossa lógica, da gente saber, fazer ali as revisões necessárias, entendeu? Durante esse período de colheita de resultados, certo? E, do outro lado, nós temos a Lua em conjunção com Saturno, que também está retrógrado. Gente, a Lua, por si só, ela já é uma esponja, certo? Ela já absorve muitas, digamos assim, as características do signo que ela está, certo? E também dos planetas com quais elas conversam. Ou seja, se a gente tem essa lua aqui no signo de Peixes, isso já indica para a gente que é uma fase onde a gente vai estar mais conectada com aqueles sinais do universo, vamos colocar assim, que são mais
digamos assim, difíceis de ler, certo? Mas que durante este período a gente vai ter uma maior facilidade para estar vendo esses sinais, essa maior conexão com o nosso divino, digamos assim, certo? Com a nossa espiritualidade, com também com aquelas coisas assim, bem de ser mais empático, de ser mais piedoso, caridoso, certo? E também nessa conjunção com Saturno. Mais uma vez, para mim, falando muito desse mundo concreto, desse mundo real, desse mundo onde as coisas elas precisam se tornar matéria, onde a gente possa pegar, onde a gente possa sentir, onde a gente possa ver, sabe? Aquela sai do mundo, digamos assim, imaginário de peixes para se tornar mais real, certo? E aí, como esse Saturno aqui ele também representa, né, a segurança, e peixes fala muito da, desse mundo emocional, certo? Desse mundo que é um emocional, gente, bem, digamos assim, interno, né? É aquele é a alma mesmo. A gente não está falando de algo passageiro, é algo assim realmente muito mais profundo do que isso, certo? Então, quando essa lua fala desse emocional, né, da gente conseguir perceber os sinais, conversa ali com Saturno também, é quase como, quase não, os resultados dessa alunação, eles vêm muito falando dessa segurança emocional que a gente precisa ter, certo? Até mesmo para saber fazer as adaptações. Seria mais ou menos assim: eu estou certo que eu preciso tomar X decisão, mesmo que isso não estivesse 100% programado, certo? Ali por você. Mesmo que isso não tivesse ali a lógica de Mercúrio, certo? Em Virgem, mas é falando disso, eu vou precisar usar os recursos que eu tenho aqui agora, mas não da forma que eu estou acostumado a usar, certo? E é aquela coisa, você vai precisar ter a segurança emocional de fazer isso. A gente vai ter uma facilidade de ver os sinais de para onde as coisas estão se encaminhando para poder fazer essas adaptações, certo? Hum, uma coisa que é preciso ser falado, tá, gente? Que se você não tiver ali bem conectado, digamos assim, com essa lua, né, que ela é esponja, né, do zodíaco, que ela vai absorvendo muito das situações das ali do signo, né, das pessoas, até das coisas que acontecem na nossa vida, pode acontecer do quê? De você cair num pessimismo, num vitimismo, por causa desse signo de peixes e deste Saturno aqui. É mais ou menos como se fosse você meio que emburradinho, vamos colocar assim, para fazer as adaptações daqui, sabe? É quase como aquela criança que a mãe fala, menino, vai arrumar teu quarto, e a criança vai batendo o pé, porque isso, porque aquilo, porque a minha mãe não me entende. Mas quem foi que fez a bagunça? Certo? Foi você. Então agora você chegou o momento de você arrumar aquilo ali. E você não pode cair, né? Não vou dizer não pode, a gente não deve cair nessa coisa de
Ó vida, ó azar, ai que chato, entendeu? Eu agora vou ter que arrumar a bagunça da minha própria vida? Sim, e você, o certo, né, o mais saudável, vamos colocar assim, é de você se conectar com a segurança, certo? Você saber também se pôr limites, até mesmo emocionais, certo? Hã, com essa conjunção aqui de Lua, talvez você se limite a, digamos assim, se doar demais, ser caridoso demais, ser piedoso demais, certo? Com os outros, já que a gente está falando de uma oposição, certo? Para poder ter a sua construção emocional, para você ter a sua segurança emocional, certo? Essa é a oposição aqui, certo? Por outro lado, gente, quem é que está mandando aqui nessas duas pessoinhas? A gente tem Netuno mandando aqui em Peixes, certo? Que aqui já está bem mais fraco, eu diria até quase que ela não existe. Acabou de sair dessa oposição de Marte, ou seja, a gente vem ali com, digamos assim, as nossas ações, as nossas decisões assertivas um pouco mais enfraquecidas, certo? Mas, por outro lado, a gente tem um Júpiter, certo? Aqui em Touro, fazendo, digamos assim, um começando ali, né, a fazer um trígono com esse Mercúrio, certo? Que está retrógrado, ou seja, facilitando a nossa comunicação, facilitando a nossa transmissão de ideia, facilitando a gente dar, né, conseguir realmente mostrar na prática as nossas crenças, as nossas, a nossa filosofia de vida, a nossa fé, o jeito como a gente, digamos assim, transmite, certo? Realmente a nossa crença, certo? E aí, ah, a Lua, né, durante essa fase, ainda no dia, eu acredito, ou um dia depois, ela já começa também a fazer aqui um sextil com Júpiter. Isso, né, essa Lua fazendo esse sextil com Júpiter, né, entrando ali numa órbita de conjunção, a gente está falando muito de uma maior facilidade de ter mais esperança, de ser mais, digamos assim, de se conectar com pessoas que possam realmente nos ajudar. No signo de Touro, a gente pode estar falando de assuntos de dinheiro, mas a gente está falando mesmo de uma ajuda que ela é mais prática. Não pensem só que vai cair dinheiro. Alguém vai chegar para vocês e vai falar assim: toma aqui esse dinheiro e vai resolver os teus problemas. Não, gente, não é bem isso. Mas é uma ajuda que ela é mais prática, certo? É como se fosse, digamos assim, uma voz do GPS te indicando um caminho e te dando uma esperança de que existe a luz ali no fim do túnel, certo? Outra coisa que a gente também precisa falar aqui, desculpa, a gente, dessa oposição, tá? De Sol, na verdade, só o Sol, né? Mercúrio não entra aqui nessa jogada, não, gente. Desse Sol com essa Lua e com este Saturno, é daquela coisa meio, digamos assim, travada, certo? Mas, e também, digamos assim, da coisa travada por causa aqui desse Saturno, certo? Ele te limitando um pouco. E aí é que entra, né, a outra grande sacada que a Lua nos dá.
que é a de saber se sacrificar um pouco mais em prol de algo que você quer construir, certo? Então, aqui, eu não digo que seria um resultado final de algo, não. Muito pelo contrário, eu diria que aqui a grande conclusão dessa lunação é a gente perceber quais são os sacrifícios, certo? Que a gente vai poder, que a gente precisa, na verdade, fazer para poder seguir em frente, certo? E aí, por isso que eu te falei, né? Desse sextil aqui que a Lua vai fazer ali logo depois, que é como se fosse ali a voz do GPS dizendo para ti: calma, tá chegando, trabalha um pouco mais, sacrifica um pouco mais para a gente poder chegar ali no final, certo? Então, minhas belas faces, é isso que a gente tem para a lua cheia, certo? Agora, dia 30 de agosto. E eu espero que, se tu gostou desse vídeo, chegou até aqui, deixa um coração. Quer dizer, na verdade, aqui no YouTube deixa um like, né? Então, deixa aí um thumbs up pra gente. Ahn, comenta, compartilha com as pessoas que tu sabe que gostam desse assunto. E a gente se vê por aí, certo? Um beijo para vocês e a gente se vê.